A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada One Night Fight. Havana, a cidade às margens do fantástico rio Almendares, onde as pontes são iluminadas todas as noites. Misture-se com o ritmo vibrante da praia de Guanabo. Kátia, uma comerciante de 25 anos de uma agência de viagens local, cresceu no hálito salgado do mar. Ela nunca imaginou que esta terra testaria com decisões que mudariam sua vida. A mãe de Kátia, Diná, tinha insuficiência renal crônica em estágio terminal e teve que fazer um transplante renal de emergência durante a noite. O custo inicial é de mais de $200.000 americanos. Kátia ficou pasma. Quando ouviu o médico terminar de falar, gaguejou, com a voz trêmula: 200 mil, doutor. Doutor, só tenho mais de 2.000 na minha conta. O médico suspirou, seu rosto estava sério. Se você não fizer um transplante de rim a tempo, sua mãe estará em perigo de vida. Ela tentou administrar o mais rápido que pôde. Vamos tentar mantê-lo em diálise, mas não demorará muito. Kátia abaixou a cabeça. Posso pedir ao médico para salvar minha mãe primeiro? Eu vou pagar, eu definitivamente vou pagar. O hospital não lhe dá dívidas, você rapidamente entra em contato com sua família. Ela só conseguiu acenar com a cabeça e cambaleou para fora da sala de emergência. Em sua cabeça, ela pegou o telefone para ligar para cada um de seus amigos íntimos da faculdade para seus antigos vizinhos. Todos eles recusaram, alguns ficaram presos com dinheiro, outros a aconselharam a tomar um empréstimo bancário. Outra pessoa disse: é um grande negócio, Kátia. Ela ligou para a última pessoa, sua colega de faculdade, filha de um pequeno estalajadeiro. Alô? Qual é a chamada constante? Berta, minha mãe está em uma emergência. O médico obrigou a pagar $200.000 por um transplante de rim. Não sei para onde virar o dinheiro. Você pode me ajudar? O outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não tenho 200 mil, mas... Berta hesitou. Kátia piscou, seu coração batendo rápido. Mas o quê? Existe alguma maneira? Berta, estou te mostrando assim, é um pouco embaraçoso, mas se você realmente quer salvar minha mãe, este é o caminho mais rápido. Qual é o caminho? Havia um homem, ele era o gerente geral de um grande e extremamente rico grupo imobiliário. Ele costumava gastar muito dinheiro, apenas para passar a noite com garotas virgens. Kátia engasgou a garganta. Do que você está falando? Você me pediu para vender meu corpo. Não é que eu esteja forçando você, estou apenas fazendo uma escolha, você pode recusar. Mas pense nisso, na vida ou na honra de sua mãe, o que é mais importante? Kátia não respondeu, apenas ficou em silêncio, sua mão apertada com tanta força que ela tremeu. Berta continuou, com a voz baixando: o nome dele é William, ele não tem escândalos, ele está limpo. Você só precisa me ver uma vez, se você concordar, é a noite toda. Ele não é vinculativo, não grava clipes, não é violento, mas é extremamente difícil, nem todos concordam. Kátia ouviu o médico chamar o nome de sua mãe de longe, sua voz urgente. Ela engoliu as lágrimas, segurando o telefone com força. Dê-me o número dele. O endereço que enviei, lembre-se esta noite, não se atrase. A mensagem de Berta chegou. Kátia sentou-se em frente à porta do hospital de Havana, segurando uma pequena bolsa, na qual apenas um vestido Berta deu e um pouco de maquiagem. Ela nunca pensou que teria que colocar os pés em um hotel 5 estrelas apenas para vender sua virgindade. Olá, sou a recepcionista. Alguém fez uma reserva e está esperando por você no 20º andar, quarto 108. Kátia acenou com a cabeça levemente. Ela foi direto para o elevador, seu coração batendo forte, suas mãos encharcadas de suor, embora o ar-condicionado no saguão do hotel estivesse frio. Quando a porta do elevador se abriu, um longo corredor com um tapete vermelho apareceu na frente dele. Ela ficou na frente da porta do quarto 108, respirou fundo e bateu. A porta se abriu, o homem lá dentro estava vestindo uma camisa branca, segurando uma taça de vinho na mão, e seu olhar frio a varreu como se estivesse avaliando. Você é Kátia? Sim, entre. Sua voz era profunda e uniforme, nem alta, nem baixa, apenas o suficiente para fazer a pessoa oposta sentir pressão. Ela entrou. A sala era grande e luxuosa, a janela com vista para a Ponte do Dragão estava iluminada e sobre a mesa havia um envelope branco bem colocado. William não se sentou, ele ficou encostado na mesa, cruzando os braços para olhar para ela, como um investidor julgando um item estranho.
Você é um funcionário de marketing? Sim, a primeira vez. Katia franziu os lábios e acenou com a cabeça. Suas mãos apertaram com força a bainha da saia. William não fez mais perguntas, pegou o telefone, apertou algo e colocou sobre a mesa. 200 mil foram transferidos para sua conta. Não me engane, tenho alguém para verificar imediatamente. Não, eu não me atrevo, eu realmente preciso de dinheiro para salvar minha mãe. Sua voz tremeu, e ela viu o olhar de William passar rapidamente por seu rosto, parando em olhos que estavam vermelhos de insônia e chorando demais, mas ele não disse nada. Ele apenas ordenou friamente: vá ao banheiro, tome um banho limpo. Katia acenou com a cabeça ligeiramente, pegou a toalha e entrou. A água do chuveiro escorria como se varresse cada camada delicada de carne, mas nada poderia lavar o medo e a humilhação no coração. Quando ela saiu, ela usava uma camisola branca fina estendida na cama. Ela ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Vá para a cama. A voz de William veio de trás das cortinas. Ele havia tirado a camisa. Só restavam as calças e sua figura alta era tão forte quanto um deus frio no meio da noite. Katia se aproximou e deitou-se na beira da cama. Fechou os olhos com força, tentando impedir que as lágrimas escorriam. William se aproximou e sentou-se ao lado dela. Você pode parar a qualquer momento, mas se você recebeu o dinheiro, eu não gosto de falsificação. Ela disse suavemente: você acabou de fazer isso. Ele não disse mais nada. A sala estava em silêncio. A mão dele em seu ombro era leve, mas a fez tremer. Então ele se abaixou e colocou os lábios no pescoço dela, respirando fundo como se quisesse se certificar de que a garota à sua frente era realmente pura. É muito difícil. Relax. Ele disse suavemente. Estou tentando. Ela ouviu o som dele desabotoando sua camisa. Seu corpo estava quente como se ela estivesse com febre. Ela não se atreveu a abrir os olhos, apenas para ver os lábios dele deslizando ao longo de sua clavícula, tão suaves quanto uma carícia de uma flor delicada, não áspera, não com pressa, mas a fez sufocar. Quando a primeira dor bateu, ela soltou um gemido suave, seus olhos lacrimejantes. Ele parou por uma fração de segundo e disse baixinho: serei rápido. Algumas gotas de sangue caíram sobre os lençóis brancos puros. Katia virou o rosto, sem dizer nada. Um segundo depois, ela se viu à deriva no meio de um mar desconhecido, onde não havia ninguém a quem se agarrar. William sentiu o primeiro espasmo de seu corpo, uma reação instintiva de medo misturada com dor. Ele parou por um momento, sua mão grande acariciando suavemente as costas de Katia, como se quisesse acalmar as ondas violentas que surgiam dentro dela. Relaxe, irmã. Ele sussurrou. A voz profunda mostrou uma pitada de ternura pela primeira vez, não mais um comando frio. Seus lábios roçaram suavemente suas orelhas, e o hálito quente contra sua carne fez Katia estremecer involuntariamente. Ela tentou respirar fundo, mas seu coração ainda estava batendo descontroladamente como se quisesse explodir em seu peito. Ele não está com pressa, em vez disso, William começa a conduzi-la lentamente, pacientemente como um artesão esculpindo uma obra frágil. Sua mão deslizou para baixo, abraçando sua cintura fina, puxando-a para mais perto de seu peito sólido. Seu corpo estava quente e forte, em contraste com o tremor de Katia. Ele se abaixou, seus lábios tocando os dela levemente, não um beijo apaixonado, mas uma descoberta gentil. Sua língua brilhou, convidando-a a responder. No início, ela apenas fechou os lábios, mas gradualmente sob sua persistência, Katia se abriu para deixar o estranho fluxo de prazer se espalhar. A dor inicial gradualmente deu lugar a outra sensação, quente e entorpecida, como o rio Almendares flutuando ao luar. William se movia lentamente, uma batida de cada vez empurrando mais fundo com um sussurro no ouvido. Bom, eu apenas sigo você. Ele gostava livremente de seu corpo. Sua pele era lisa como seda e as curvas suaves nunca haviam sido tocadas por ninguém. E essa inocência o deixou extremamente animado. Suas mãos acariciavam em todos os lugares, desde os suculentos pêssegos redondos até a barriga lisa, acendendo as chamas que a própria Katia não sabia que estava carregando. Ele se abaixou, seus lábios agarrados ao topo de seu peito, sua língua girando levemente, fazendo-a se curvar involuntariamente, e um gemido suave escapou de sua garganta. O primeiro som que ela não conseguiu suprimir. Sua excitação disparou, seus músculos ficaram tensos sob sua pele bronzeada e sua respiração tornou-se intensa. William acelera o ritmo, levando-a a mergulhar no jogo em que ele está no comando. Mas agora, Katia não é mais passiva.
Seu corpo começou a responder, seus quadris inconscientemente avançando com ele, como se o instinto tivesse despertado uma parte de suas profundezas. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ele sussurrou, sua voz rouca de prazer. Toda vez que ele empurrava fundo, ela sentia o preenchimento perfeito, a onda de prazer surgindo, varrendo o medo inicial. Kátia mordeu o lábio, tentando suprimi-lo, mas não conseguiu. Gemidos escaparam, inicialmente interrompidos. Você. Depois mais intensamente, misturando-se com o som de sua respiração rápida, criando uma sinfonia hipnotizante no meio da luxuosa sala. Eles correram um para o outro, a excitação atingindo seu auge quando William a abraçou com força, o ritmo se tornando intensamente apaixonado. Kátia envolveu os braços em volta dele, as unhas coçando suas costas, seu corpo tremendo no primeiro orgasmo, uma sensação que explodiu como fogos de artifício explodindo no céu de Havana. Ela sussurrou, sua voz perdida em um longo gemido, não mais controlável. William o seguiu imediatamente, um rugido suave escapou de seu peito, seu corpo tenso e relaxado, desabando ao lado dela em extrema satisfação. Eles ficaram lá respirando pesadamente, suor brilhando sob as luzes fracas, da janela com vista para a Ponte do Dragão. Kátia se virou, lágrimas rolando pelos olhos não por causa da dor, mas por causa do caos das emoções, a salvação para sua mãe e a parte de sua alma que ela acabará de perder ou talvez encontrar. William não disse nada, apenas puxou suavemente o cobertor sobre os dois. Sua mão ainda estava em sua cintura. 1 hora depois, William colocou a camisa de volta, amarrou a gravata como se nunca tivesse tocado em ninguém. Você pode ficar mais tempo se quiser, eu paguei o aluguel a noite inteira. Kátia ainda estava deitada de lado, os lençóis cobriam seus quadris, sem ousar olhar para cima. Guilherme. Ela chamou baixinho e ele parou na porta. Obrigado por não me machucar mais. William não virou a cabeça, deixando apenas uma frase, não nos veremos novamente, não gosto de repetir nenhuma mulher. A porta se fechou e o som da porta se fechando foi como um fim. 10 minutos depois, Kátia sentou-se, olhou para o envelope sobre a mesa novamente e caminhou lentamente em direção ao banheiro. Olhando-se no espelho, seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo estava desgrenhado com marcas de beijo espalhadas por todo o pescoço, mas seu rosto estava desprovido de lágrimas, apenas um vazio frio. Ela rapidamente foi para o hospital, sentou-se do lado de fora da sala de cirurgia por 3 horas, seus olhos não choravam mais, apenas lentos como uma pessoa que perdeu sua alma. A mente repetia a imagem daquele homem, William, frio, calmo e totalmente estranho. Ela não entendia por que, no último momento antes de ele partir, seu coração doía tanto. Na manhã seguinte, o médico anunciou que o transplante de rim foi bem-sucedido e sua mãe estava em estado crítico. Ela abraçou o médico, abaixou a cabeça e agradeceu, e ficou um pouco aliviada em seu coração, embora houvesse uma ferida sem nome que estava sangrando atrás dela. Naquela noite, deitada de costas na cama do hospital ao lado de sua mãe, ela recebeu uma mensagem estranha de um número não salvo. Achei que você não enviaria nenhuma mensagem de texto e não me agradeceria. Ela ficou atordoada, seu coração batendo forte. Eu sou William. Ela digitou e depois apagou novamente. No final, ela apenas respondeu sucintamente: agradeço. No quarto do hotel, eu ouvi. Sua mensagem ficou em silêncio por alguns minutos, e então outra voz apareceu. Você acha que é o suficiente para dizer 1 hora? Kátia mordeu o lábio, seus dedos trêmulos digitando cada palavra. Achei que não nos veríamos novamente. A outra parte não enviou uma mensagem de volta. 3 dias depois, ela estava sentada lendo um livro ao lado da cama de sua mãe quando recebeu uma ligação de alguns computadores de mesa. Alô, eu sou assistente do diretor William. Senhorita Kátia, não é? Sim, eu ouço. O gerente-geral quer ver você. 7 horas hoje à noite na sala VIP do restaurante Ann River. O endereço que enviei por mensagem de texto. Para que você está se encontrando? Ele não disse nada, apenas disse a ele que, se você recusasse, nunca mais deveria aparecer na frente dele no futuro. A ligação terminou e Kátia ficou estupefata. Ela nunca pensou que ele ligaria. Ele deixou claro naquele dia: não estou repetindo nenhuma mulher. Então, por que você quer se encontrar agora? 19 horas, restaurante Ann River. Kátia entra em um discreto vestido preto de mangas compridas que ainda exala leveza. Sua pele branca, cabelos longos e soltos e rosto ainda tem características inocentes que a destacam entre os hóspedes luxuosos.
O garçom a levou para a sala VIP. A porta se abriu, William já estava sentado, segurando uma taça de vinho tinto na mão, os olhos profundos como um poço. Sente-se. Ela sentou-se em silêncio. Ele olhou para ela por alguns segundos e depois disse diretamente: Achei que iria te esquecer, mas tenho pensado em você constantemente esses dias. Você se lembra de uma pessoa que dormiu com você apenas por dinheiro? Ela respondeu, sua voz era sem emoção. Você tem o direito de ver isso como uma venda, eu não. William descansou a mão no queixo, seu olhar girando profundamente sobre ela. Você é virgem, sem batom, sem falsificação, sem solicitação. Pela primeira vez, vi uma garota que fez um acordo e abaixou a cabeça como se estivesse humilhada. É estranho, porque estou realmente humilhado. Katia olhou diretamente para ele. Se minha mãe não estivesse gravemente doente, eu nunca teria me vendido. Eu sei. Ele sorriu levemente. O sorriso era imprevisível. Vou fazer outra oferta. Nem uma noite, são 3 meses. Katia ficou atordoada. 3 meses como minha namorada contratada. Sem amarras, sem amor. Preciso de alguém para estar ao meu lado em alguns eventos, algumas festas. Ela tem uma aparência adequada e, o mais importante, é boa. E depois de 3 meses. Nós cortamos como se nunca tivéssemos nos conhecido. Katia cerrou as mãos no coração. Ela não queria continuar fazendo bonecas nas mãos de outras pessoas, mas 300 milhões naquele dia ela devia sua gentileza. Você receberá 50 milhões por mês. Não vou dormir com você se você não concordar. William falou devagar, como se estivesse fazendo um termo comercial. Katia fechou os olhos, seu coração batendo rápido. E se eu recusar? Então eu não fiz nada, mas não me deixe ver você parado na minha frente no futuro. Ele derramou mais vinho, seus olhos ainda não a deixaram. Mas se você concordar, eu cuidarei das despesas hospitalares de sua mãe até que ela receba a alta do hospital. Eu não sou pobre. Katia não respondeu, ela se levantou e abaixou a cabeça ligeiramente. Preciso de tempo para pensar. William a observou sair imparável, só quando ela estava escondida atrás da porta ele sorriu levemente e murmurou: Essa garota, talvez eu devesse ter guardado um pouco mais. Se você quiser, escreverei o capítulo 4, o contrato sem amor, onde Katia assina um contrato de 3 meses com William e começa a mudar sua vida. Eu concordo. Katia disse enquanto entrava no escritório do 26º andar do William Group. William não levantou a cabeça, ele ainda estava assinando atentamente um documento, apenas levantando as sobrancelhas ligeiramente. Não há necessidade de pensar nisso. Não, mas eu tenho uma condição. Nesse momento, ele olhou para ela. Seu lindo rosto estava frio e seus olhos eram afiados como uma faca. Você fez uma condição comigo. Só uma coisa, nesses 3 meses, não vou dormir com você, a menos que tome a iniciativa. William ficou em silêncio por alguns segundos e de repente caiu na gargalhada. Katia, você é interessante. Ele se levantou, segurando um arquivo de uma gaveta e colocando-o sobre a mesa. Este é um contrato, você pode lê-lo com atenção. Katia olhou para ele, uma namorada contratada por um período de 3 meses, um salário mensal de 50 milhões, sem contar os custos acessórios, recebendo um cartão suplementar para despesas, tendo seu próprio motorista, participando da festa do evento com o diretor-geral, conhecendo parceiros e desempenhando o papel de amante na frente da mídia. Cada linha parecia colocá-la em um jogo em que ela era um peão, mas ela não tinha escolha. Katia assina no final do texto. William não estava com pressa, ele ainda olhava para ela meio sorridente e meio frio. Você deve saber que este contrato não me obriga a amá-lo ou mimá-lo, mas se você me envergonhar na frente da mídia, farei com que você não levante a cabeça. Fique tranquilo, eu não preciso ser famoso. William ficou em silêncio por um momento e depois discou o telefone. Prepare um apartamento para ela na área de Anshan, mova as coisas. Tiaku. Katia ficou atordoada. Eu ainda tenho que ficar com minha mãe. Você terá um motorista para buscá-lo. Eu não gosto da minha namorada dormindo no hospital. Se a mídia capturar, como você acha que vou perder a face? Ela enrijeceu a garganta e, depois de um tempo, acenou com a cabeça baixinho. Há mais uma coisa, continuou ele. Você vem comigo para a festa de lançamento do novo acionista hoje à noite. Você não tem medo de que eu esteja vestido de forma inadequada? William sorriu levemente.
Pedi a alguém que preparasse um vestido e maquiagem completa em um salão particular. Você só precisa ir lá, e sua figura não precisa ser editada. Katia corou. Esta foi a primeira vez que ele a elogiou, mesmo que fosse leve, mesmo que pudesse ter sido apenas educado, ainda fazia seu coração bater mais rápido. Às 18 horas, o vestido de noite turquesa abraçou seu corpo como um molde, o peito foi cortado fundo o suficiente para ser sexy, não ofensivo, a parte de trás da saia estava meio nua, exibindo suas costas brancas e curvas suaves. Katia se olhou no espelho, um pouco estupefata, ela não achava que apenas mudando um pouco, ela ficaria tão diferente. Está feito. O estilista saiu e, pouco depois, um homem de terno entrou. O gerente-geral está esperando por você no saguão. Ela acenou com a cabeça. O carro Mercedes preto brilhante estava estacionado. William desceu, seu olhar parando brevemente onde ela não piscou. Lindo, disse ele sucintamente. Katia ficou surpresa. Você não está acostumada a elogiar os outros, está? Também é possível. Ele respondeu, abrindo a porta do carro para ela, ou eu não conheci ninguém digno de elogios. Seu coração perdeu uma batida novamente. Ela rapidamente virou o rosto para a janela, evitando o olhar dele. O jantar foi realizado no Hotel Furama, em Havana. As luzes amarelas eram suaves, a música do piano era melodiosa, todos estavam vestidos luxuosamente e cada palavra era educada. William pegou o braço dela e caminhou para o meio dos olhares de dezenas de convidados. Os homens conservadores olharam para ela da cabeça aos pés, e alguns sussurraram uns para os outros. Quem é essa garota? Ao contrário das pessoas que caminhavam ao lado de William antes. Parece muito jovem, deve ser um novo jogo. Katia ouviu algumas palavras, seu coração se contraiu, mas William permaneceu calmo como se nada tivesse acontecido. Ele apenas se inclinou perto do ouvido dela e disse, não se preocupe, eu gosto do jeito que os olhos deles olham para você assim. Por que você gosta disso? Porque você não é como eles são falsos. Ela se virou para olhar para ele, um vislumbre gentil nos olhos de William que a fez sentir que ela não era um brinquedo. Naquela noite, eles dançaram juntos, as mãos dele na cintura dela, guiando-a ritmicamente a cada passo de dança. Eu não sei dançar. Ela disse suavemente. Então deixe-me ensinar. Ele a guiou passo a passo, seus olhos ainda olhando diretamente em seus olhos. Katia sentiu como se estivesse flutuando em um sonho, apenas acordando em todos os sonhos. Às 23 horas, o carro parou em frente a um apartamento de luxo em Antuon. William não saiu do carro, apenas se virou para ela e disse, o apartamento fica no 10º andar, a senha vou enviar por mensagem de texto. Estou ocupado amanhã, não preciso seguir. Ela acenou com a cabeça e estava prestes a sair quando ele agarrou seu pulso e puxou levemente. Há mais uma coisa. O que é isso? Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse lentamente. A partir de hoje, além do nome da minha namorada contratada, quero que você se lembre de uma coisa. Quando você andar ao meu lado, não precisa baixar a cabeça. Katia ficou em silêncio e seu coração de repente esquentou. Ela acenou com a cabeça ligeiramente, então abriu a porta e desceu. William sentou-se no carro e observou sua figura desaparecer no elevador e sorriu levemente. Não o tipo de sorriso de um homem que acabou de ganhar um negócio, mas o sorriso de alguém que sabe que cairá em uma espiral inesperada. Você tem um amante? Katia perguntou enquanto escolhia uma gravata para William em seu camarim. William ficou um pouco atordoado e então ergueu as sobrancelhas, sua voz brincando, você está com ciúmes? Não, apenas curioso. Katia respondeu sucintamente, seus olhos ainda grudados no armário. Na verdade, eu não tenho um amante oficial, mas a mulher ao meu lado não está faltando. Ela assentiu, sua mão parando em uma gravata azul-preta. Isso combina bem com a camisa de hoje. William aceitou, sorrindo levemente. Gosto de mulheres que sabem escolher roupas para homens. Não é que eu saiba, é porque aprendo rápido. Ele ficou parado e a observou abotoar a camisa dele. A distância era tão próxima que sua respiração atingiu sua testa. Katia sabia que essa proximidade poderia fazê-la vibrar, mas ela tentou manter a calma. Você está vindo comigo para arrecadar fundos hoje à noite. Eu sei, mas você tem certeza de que eu não perdi a face? Tenho certeza de que você fará com que as pessoas não tirem os olhos de você. Katia se virou, não ousando mais olhar em seus olhos. Toda vez que ela ouvia um elogio da boca de William, seu coração pulava uma batida.
Mas ela não se permitiu ter esperança porque esse contrato era de apenas 3 meses. Após 3 meses, cada pessoa retornará à mesma posição. Ele é o presidente, e ela é apenas uma garota comum que costumava se vender para a mãe. No gala, Katia usou um vestido tinto vinho com corte delicado na cintura, ombros leves, coque alto, exibindo seu pescoço elegante e pele lisa. William pegou a mão dela e entrou no grande salão, os olhares direcionados para eles imediatamente. É ela de novo, a nova sala pública. Parece realmente puro, apenas o gosto dele. Katia ouviu cada sussurro, mas desta vez ela manteve a cabeça erguida porque ao lado dela estava William, um homem que era poderoso e bonito e não podia deixar de admirar. Enquanto estava sentada na mesa central, uma mulher entrou, corpo alto e impetuoso e cabelos ondulados. Ela se sentou ao lado de William, sorrindo. William, faz muito tempo que não te vejo. Ele inclinou a cabeça para olhar para ela e respondeu levemente. Olá, Yulan. Ouvi dizer que você tem uma nova pessoa, mas não achei que fosse tão rápido. Os olhos de Noklan olharam para Katia como se ela quisesse olhar para cada detalhe. Katia sorriu e acenou com a cabeça educadamente. Olá. Yulan virou-se para William. Você pode pegá-lo emprestado por alguns minutos, irmã? A frase era meio verdadeira e meio irônica, mas Katia ainda manteve a calma. Você simplesmente vai naturalmente. William não disse nada, apenas seguiu Yulan até a varanda. Katia ficou imóvel, apertando o copo levemente. Ela sabia que não estava com ciúmes, mas seu coração não obedeceu. 15 minutos depois, ele voltou, com os olhos ligeiramente baixos. Desculpe, ela está um pouco bêbada. Katia não perguntou nada, apenas sorriu. Você pode levá-la de volta, se quiser, eu mesma posso pegar um táxi. Você está me testando. Ele inclinou a cabeça e perguntou. Não, estou lembrando que sou apenas uma namorada contratada. William olhou para ela atentamente, seus olhos como se quisessem ler seus verdadeiros pensamentos. Você não é o que eu paguei para ficar quieto. Você é a primeira pessoa a prestar atenção em mim. Então, para quantas pessoas você disse isso antes de mim? Katia sorriu fracamente. O William que você conhece não repete as palavras antigas. Ele respondeu com firmeza. Ela não sabia se acreditava ou não, mas seu coração estava batendo silenciosamente. Naquela noite, quando ela voltou para seu apartamento, ela tinha acabado de tirar a maquiagem quando recebeu uma mensagem. Vá para a varanda. Katia saiu e a brisa fresca da noite soprou do mar. Do outro lado do prédio oposto está o quarto com varanda de seu apartamento. Ele pegou o telefone para fazer uma chamada de vídeo e ela atendeu. Você ligou para falar sobre o vento? Não, eu só quero ver você de pijama. Katia olhou para trás assustada. Ela estava vestindo uma camisa de 2 cordas e shorts. Você está brincando? Não, estou dizendo a verdade. William olhou para a tela, seus olhos parando em sua clavícula, conectando o reflexo suave da luz que a deixava ainda mais branca. Eu não sei mais o que há de errado comigo. Você está febril. Não, mas estou com ciúmes. Katia ficou atordoada. O quê, William? A pessoa que costumava pensar que as mulheres são todas iguais, fica com ciúmes porque vê você conversando muito intimamente com minha assistente no gala. Você é louco. Talvez. Ele riu levemente e disse uma frase que a fez engasgar. Amanhã mude para o meu apartamento, não fique mais sozinha. Por quê? Porque eu não quero olhar para a varanda todas as noites sem tocar em você. Ela mordeu o lábio, o rosto corado. Que direitos você tem? Eu não tenho direito, mas tenho sentimentos e acho que você também. Ela ficou em silêncio, o vento noturno soprava lindamente, mas suas bochechas estavam quentes. Eu vou buscá-lo amanhã. Ele terminou de falar. Desligou. Katia ainda estava parada ali vendo sua sombra desaparecer na luz oposta, seu coração de repente tremendo. O contrato é de 3 meses, mas se continuar assim, você ainda pode arrancar as pernas. Você não tem medo de estar aqui sozinho? William se recostou no batente da porta e observou Katia arrumar as coisas na gaveta, e ela respondeu suavemente. Onde os estranhos são assustadores? Você é um estranho. Não, o gerente-geral tem um contrato comigo. William riu baixinho, ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela, ela não se esquivou. Quer saber? Estive pensando em você a noite toda. Katia não se virou, mas sua voz era leve como orvalho, apenas pensando.
William abaixou a cabeça, seus lábios correndo levemente sobre o pescoço dela, e ela se inclinou para deixar o ar fluir ou deixar o beijo ir mais fundo. Eu não quero forçar. Ele sussurrou. Mas se eu não recusar, ela respondeu, isso não conta como coerção. Ele a virou. Seus olhos escureceram e afundaram como águas profundas no meio da noite. Você tem certeza? Não tenho certeza, mas não quero motivos para falar agora. William a pegou, tão gentilmente quanto levantar uma pétala, e a deitou na cama, sem fazer barulho. Neste momento, não há mais uma fronteira entre quem toma a iniciativa e quem é liderado. Apenas duas pessoas estão se fundindo com todas as emoções que foram suprimidas por dias. A camisola de seda escorregou de seus ombros, como se não quisesse parar a mão que estava ansiosa para explorar. Ele não estava com pressa, mas lentamente, cada movimento era como memorizar uma nova peça musical, um tom que só ela possuía. Seus lábios correram pelo pescoço, pelos ombros e depois pararam na pele delicada do peito esquerdo. Seu coração batia tão forte que ele mesmo podia sentir. Katia? Sim, você pode me dar tudo de você? Ela não respondeu, mas sua mão encontrou a mão dele sozinha, puxando para mais perto. Todas as respostas estão naqueles olhos apaixonados. Ele continuou. Desta vez não houve mais timidez, a colisão entre os dois corpos foi como um choque elétrico, cada leve toque foi um surto. Na sala sofisticada no andar alto do apartamento de luxo, a luz amarela suave da luminária de base se espalha, misturando-se com a luz brilhante da cidade noturna do lado de fora da grande janela. O ar estava quieto, apenas o som da respiração pesada aumentando gradualmente o ritmo e as batidas dos corações de duas pessoas que estavam imersas no mar da luxúria. William, um homem alto com corpo tonificado e olhos profundos cheios de paixão, inclinou-se para mais perto de Katia, uma linda garota deitada em uma cama branca formal, os lençóis de seda lisos abraçando sua pele rosa e branca. Seus lábios tocaram os dela levemente, a princípio apenas um beijo suave e experimental, mas depois rapidamente se tornaram mais intensos. O calor de seus lábios se espalhou, como um pequeno fogo que se acendeu entre duas almas que ansiavam uma pela outra. Katia claramente sentiu seu hálito quente contra sua carne, carregando um cheiro masculino sedutor, fazendo seu coração bater mais forte. A timidez surgiu nela, suas bochechas estavam coradas, seus olhos estavam fechados e ela não se atreveu a olhar diretamente para ele, mas seu corpo inconscientemente respondeu, seus lábios se abriram em resposta. O beijo se aprofundou, sua língua habilmente inserida, envolvendo tangerinas em torno de sua língua em uma dança lenta, mas apaixonada. O calor se espalhou de seus lábios para o pescoço e para o peito, fazendo todo o corpo de Katia tremer. Ela timidamente mordeu o lábio inferior, tentando suprimir um suspiro, mas o calor dele era muito intenso, como uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha. A mão direita de William foi gentilmente colocada em sua bochecha, e seu polegar acariciou sua pele lisa e quente como se acalmasse sua timidez. O toque foi gentil, mas possessivo, fazendo Katia se sentir cercada e amada. Sua outra mão, deslizando lentamente para baixo, através da camisa delicada que estava entreaberta, tocou sua pele quente. Seus dedos deslizam levemente sobre o peito, sentindo seus seios rechonchudos e maduros arfando com sua respiração. Ele não estava com pressa, apenas esfregou suavemente, como se estivesse descobrindo um tesouro precioso. Katia respirou pesadamente, sua timidez fazendo-a querer afastá-lo, mas o prazer a puxou para mais perto. Sua mão continuou a deslizar pela cintura dele, abraçando sua cintura fina, puxando-a para perto de seu corpo. Seus corpos estavam bem colados, a temperatura subiu e o suor começou a borrar em sua pele. William deixou seus lábios doces, seus olhos brilhando de luxúria, olhando para o rosto corado de Katia. Ele sorriu levemente, depois se abaixou, seus lábios tocaram seu pescoço, beijou levemente e depois chupou com força, deixando marcas vermelhas e rosa. Katia gemeu baixinho, suas mãos inconscientemente envolvendo sua cabeça, seus dedos correndo em seu cabelo preto. Ele continuou a se mover para baixo, empurrando a camisa para cima, revelando dois seios nus, mamilos rosados que estavam eretos de estimulação. Seus lábios cobriram um lado de seu mamilo, chupando vigorosamente, sua língua enrolada em torno de seu mamilo como se ele estivesse desfrutando de uma doce iguaria. Katia se curvou, um gemido saindo de sua garganta. Ah! William! Sua boca estava molhada, quente, chupando cheia de mamilos, e seus dentes gentilmente mordiam levemente, fazendo-a enlouquecer. O prazer surgiu como uma onda selvagem, espalhando-se do peito para o abdômen, até a área secreta entre as coxas.
Ela sentiu que estava perdendo o controle, seu corpo tremia e ela suava profusamente. Ele não parou, seus lábios deixaram um seio para o outro, chupando com mais força, sua mão esfregando o outro seio, seus dedos acariciando o mamilo tornando-o ainda mais duro. Katia estava brava com aquela boca molhada, que era como uma chama lambendo sua carne, queimando e com fome. Ela gemeu mais alto. Oh, não, tão feliz. Sua mente estava girando, toda sua timidez inicial se dissipou, deixando apenas a luxúria primordial. William sorriu no beijo, depois continuou a se mover para baixo. Seus lábios varreram sua barriga lisa, até a floresta úmida entre suas coxas. Ele empurrou as pernas dela, revelando uma fenda rosada que estava molhada, lodo brilhando sob a luz. Sua língua tocou levemente, brincando com as lindas sementes de pera, lambendo devagar e depois rapidamente. Katia gritou de prazer, William, irmão mais novo. Eu não aguento. Sua língua brincou com ele, enrolado, chupando com força, como se ele estivesse sugando o mel doce dela. Sua floresta úmida se contraiu, mais lodo jorrou, encharcando os lençóis. A mão de William não estava com pressa, ele lentamente explorou os dois seios maduros novamente, esfregando suavemente, sentindo-os queimar como se seu coração estivesse queimando. Seus dedos puxaram o mamilo, puxando levemente, fazendo Katia se curvar mais alto. Ela esfregou a cabeça dele, os dedos agarrando seu cabelo, como se quisesse segurar aquele momento para sempre. Seu humor emocional neste momento era uma tempestade. Ela era tímida por causa da nudez, louca de prazer, e ela o amava tanto que queria derreter. Ela sussurrou, William, eu te amo. Seu corpo se curvou como um arco, as pernas firmemente enroladas em volta da cabeça dele, empurrando os quadris para cima para receber a língua mágica. As emoções surgiram, lágrimas brotaram em seus olhos porque eram tão intensas que ela sentiu que estava voando no espaço da luxúria. No final, os dois estavam imersos em um redemoinho louco de luxúria na cama branca formal. William se levantou, tirou a roupa, revelou seu corpo forte, seu corpo estava ereto, seus vasos sanguíneos estavam proeminentes, prontos para assumir o controle. Katia estava deitada embaixo dele, seus olhos embaçados de prazer, seus braços em volta do pescoço dele. Ele levantou as pernas dela e as descansou em seus ombros, a postura deixou completamente aberta, a floresta úmida claramente visível aos seus olhos. O de William tocou a fenda rosa, deslizou ligeiramente e de repente empurrou com força. Katia gritou, a sensação de plenitude e tensão a deixou louca. Ele começou a entrar e sair, lentamente no início, depois mais rápido, mais forte e ansioso. O som da carne se chocando soou branco, misturado com seu gemido, forte. William. A atmosfera do quarto de alta classe estava cheia do cheiro de amor, o som de respiração pesada, o som da cama rangendo. Pela grande janela, as luzes da cidade brilhavam à noite, testemunhando aquela cena maluca. William empurrou com força, entrando e saindo de sua lacuna na floresta cheia de água, cada vez que ele puxava para fora, empurrando mais fundo, chegando ao fim. Katia se curvou, as pernas apoiadas nos ombros dele tremendo, as unhas arranhando as costas dele, deixando uma marca vermelha. Seus gemidos ecoaram, William, não pare. Ele bufou baixinho, eu te amo. Katia, você é meu. A luxúria rodopiou, os dois eram como dois animais selvagens, esquecendo tudo ao seu redor. Ele acelerou, seus quadris bateram em suas nádegas, o som de colisão repetidamente, o lodo respingou. Katia sentiu o clímax chegando, seu corpo contraído e a floresta apertou seu aperto sobre ela. Ela gritou, todo seu corpo convulsionou e a água viscosa fluiu e ficou encharcada. William não parou, continuou a empurrar, e então ele também atingiu seu pico, atirando fundo nela, um leve rugido escapou. Eles se abraçaram com força, respirando pesadamente, suor misturado. Mas a luxúria não havia diminuído, ele a virou e empurrou novamente por trás. Katia se ajoelhou na cama, com as nádegas altas, ele abraçou sua cintura, entrando e saindo vigorosamente. O som da colisão ressoou e ela gemeu incessantemente. Pela janela, a noite ainda estava clara, mas no quarto havia apenas eles, imersos um no outro. Ele a beijou de volta, esfregou seu peito com a mão, empurrando mais fundo. O clímax veio novamente, desta vez juntos, gritando de prazer. Eles estavam deitados juntos, respirando pesadamente, de mãos dadas. As luzes amarelas suaves, a cidade noturna lá fora ainda brilha, mas este momento é deles, quente, frenético e cheio de amor.
Finalmente, William a abraçou com força, como se temesse que ela desaparecesse se ela a soltasse. Você é a primeira mulher que quero manter depois da primeira noite. Katia aninhou-se contra o peito dele, sua mão desenhando círculos em sua pele sólida. Temos um contrato, o dividimos e depois reescrevemos algo mais realista. Ela não disse mais nada. Naquela noite, ela se deixou fraca pela primeira vez. Não porque ela foi forçada, mas porque ela queria. Você está acordado? A voz profunda de William veio de trás. Ela não se virou, apenas puxou suavemente o cobertor sobre os ombros. Você se levantou tão cedo. Não consigo dormir. Fiquei imóvel como um gato enrolado em meus braços a noite toda. Está quente demais para sair. Katia fechou os olhos e sorriu levemente. Você disse que parece muito travesso. Então eu sou fofo. Ela abriu os olhos e se virou para olhar para ele. Amor? Foi apenas uma noite e se chama amor. Então, como você vai chamá-lo? Erro. Sinto que cometi um grande erro. William apoiou as mãos na cama, inclinando-se para olhar para ela. Por me deixar tocar em você, por me permitir começar a confiar em você. William ficou em silêncio por um momento, então ele se abaixou e a beijou entediado. Katia, não quero ser ambígua. Se você acha que o incidente da noite passada foi apenas um acordo, você está errado. Eu quero mais. Com quantas mulheres você dormiu? Eu não conto, mas ninguém me fez querer mantê-lo como você. Você disse isso para todas as garotas com quem você foi para a cama? Nunca. Katia fechou os olhos e respirou fundo. Eu não quero ser um deles. Eu preciso de tempo. Eu preciso entender quem você é, o que você realmente quer. Mas não posso proibir. Lembro-me de cada movimento que você fez ontem à noite. Não pode ser banido. Pensei em repeti-lo. Ela corou e o cobertor foi puxado para cima. Você realmente não sabe como ser tímido. Quanto a você, eu não quero ser tímido. Ela mordeu o lábio silenciosamente. Sua respiração ainda estava perto de seus ouvidos, o calor lembrando-a de cada momento ardente da noite passada, cada colisão, cada sussurro, tudo como se estivesse impresso na carne. William beijou seu pescoço, lenta e deliberadamente prolongando o silêncio. Você também quer. Contanto que você me dê permissão. Ela se virou, olho no olho, seu olhar não era mais suspeito, apenas as chamas estavam queimando. Então você espera que eu tome a iniciativa. Ele ergueu as sobrancelhas inesperadamente. Você está dizendo isso se eu quiser que você não recuse. William sorriu e deitou-se, as mãos nos joelhos atrás da cabeça. Então eu vou esperar. Katia apoiou as mãos no peito dele, subindo como um gatinho com sua presa. Seus longos cabelos caíam até o peito tão levemente quanto seda. Você quer estar no controle? Ele perguntou, seus lábios se curvando levemente. Não. Eu só quero sentir que fui escolhida. O que você quiser, Katia, hoje à noite, esta manhã ou quando quiser. Ela inclinou a cabeça e beijou-o nos lábios. O beijo desta vez não foi gentil, mas profundo e intenso. As pontas dos dedos dela pareciam desenhar descontroladamente em seu peito, tateando cada linha muscular, cada respiração. Ela estava acostumada a ser passiva, mas hoje queria ser uma guia. O cobertor fino caiu de seus ombros e a pele macia pressionou contra o corpo quente de William. Os gemidos suaves, os xingamentos inconscientes, a coordenação sem palavras entre os dois, tudo se mistura em uma peça musical que não precisa de uma melodia. William não disse nada, apenas apertou-a com mais força quando todas as sensações atingiram seu pico. Desta vez não há mais timidez, não há mais exploração, eles se misturam como duas peças do quebra-cabeça que estão faltando há muito tempo. Afinal, ela estava imóvel em seus braços, sem dizer uma palavra. William acariciou seu cabelo levemente e perguntou baixinho, o que você está pensando? Que eu não sou mais eu. Por minha causa. É porque me deixei ser fraco que odeio esse sentimento. Não, estou apenas sendo honesto com meu coração. Ela franziu os lábios, virou-se e enterrou o rosto no peito dele. Quanto tempo você vai me manter? Toda a minha vida. Se você não me afugentar e se eu for, eu vou te encontrar. Ela sorriu levemente. É verdade que o presidente, o que quer que ele diga, pode fazer as pessoas quererem ficar. Porque eu sou sincero. Vamos ver quanto tempo você aguenta.
William a abraçou com mais força, como se não quisesse soltá-la, nem um pouco. Lá fora havia uma luz fraca entrando, mas ainda havia uma atmosfera entre os dois que não era claramente definida como amor, concordância ou algo mais, ela não tinha certeza. Só sei que esta manhã ela não é mais uma menina virgem para salvar sua mãe. Ela entrou no jogo que ela mesma não previu o final. Ele me convidou para jantar. William se recostou em sua mesa, seus olhos caindo enquanto olhava para o telefone na mão de Katia. É apenas uma refeição entre dois velhos, nada mais. Você vai embora. Eu concordei. William ficou em silêncio e, alguns segundos depois, resmungou: de quem devo me lembrar? Assinamos um contrato para sermos donos um do outro. Katia se levantou, retirando a mão da dele. Eu quero verificar meus sentimentos, isso é tudo. O que você precisa verificar quando está claro que você pertencia a mim naquela noite? Você acha que o sexo é uma garantia de amor? William cerrou as mãos, sua voz lentamente. Não, mas seus sentimentos são reais, não um jogo. Então deixe-me confirmar por mim mesmo se meus sentimentos são reais. À noite, Katia usava um vestido preto justo, não muito revelador, mas charmoso o suficiente. Quando ela entrou no restaurante, Owen já estava sentado lá, ainda o sorriso que a fez se apaixonar por ela. Você ainda é tão bonita quanto costumava ser. Eu ainda sei como ser uma super mulher como antes, mas desta vez estou falando sério, estou vindo para Havana por sua causa. Katia sorriu levemente, zombando. Eu sabia que estava errada no ano passado, mas meu coração nunca parou de sentir sua falta. Você não tem o direito de usar o passado para reivindicar o presente. Huang ficou em silêncio por um tempo, então tirou um colar do bolso. O pingente tem a forma de uma flor de cipreste. O símbolo no passado ele prometeu dar a ela quando se casasse. Eu guardei o ano todo, só para devolvê-lo a você hoje. Katia olhou para ele, seu coração batendo sem batidas, mas ela rapidamente recuperou a compostura. É lindo. Mas eu não preciso mais disso. Você se apaixonou por William. Não é algo que você deva perguntar. Ele comprou você, certo? Essa frase foi como um tapa. Katia cerrou os punhos. Sim, mas depois da primeira noite eu não fiz mais as mercadorias. Eu sou a mulher dele de uma maneira que você nunca consegue. O imperador estava prestes a dizer alguma coisa, mas Katia se levantou. Não me ligue mais. O passado deve permanecer na memória. Ela voltou para seu apartamento durante a noite. William esperou no sofá, a camisa desabotoada, a expressão fria. Diversão. Não. O que ele deu? Katia deu um passo à frente e colocou o colar na mesa à sua frente. Se você quer esmagar, apenas bata, eu não guardo. Eu ainda vacilo. Eu costumava vacilar, mas agora não faço. William olhou para ela, com a voz rouca. Você acha que é fácil para mim ignorar isso? Então, o que você vai fazer? Me punir. Sim. Ele a pegou como uma boneca viva e foi direto para o quarto. Katia estava deitada na cama, sua respiração acelerada. William apertou sua mão e puxou o vestido para longe dela, seus olhos queimando. Eu sou louco, louco por mim. Ele se abaixou para chupar seus lábios, ferozmente e ferozmente. Suas mãos apertaram suas coxas, puxando-a para ele como se ele quisesse se tornar um. Katia gemeu baixinho, suas unhas arranhando levemente o ombro dele. Estou com tanto ciúme que quero possuí-lo. Mesmo que você não tenha tido tempo de respirar, você deve saber a quem pertence. Os cliques subsequentes são afirmativos, indiscutivelmente, não tão suaves quanto os anteriores. Desta vez, havia uma cor distintamente apropriada, mas isso não deixou Katia desconfortável. Pelo contrário, ela se viu mais desejosa por ele. Ela não se conteve mais. Ela respondeu com cada empurrão, cada beijo, cada vibração. Ambos pareciam cair em um vício que eles mesmos criaram. Quando tudo se acalmou, Katia deitou-se no travesseiro em seu peito, o suor ainda não havia secado. Você quer que eu goze tanto? Eu quero enlouquecer. Ela fechou os olhos. Então segure-se em mim, porque estou começando a temer que vou realmente te amar. William a puxou para mais perto, seus lábios sussurrando em sua testa. Estou apaixonado. Desde que concordei em voltar para casa esta noite. Estou morando com um homem. A voz de sua mãe soou no telefone, fazendo as mãos de Katia tremerem.
Ela agarrou o telefone com força. Vou explicar, não tire conclusões precipitadas. Então vá para casa imediatamente. Eu não quero ouvir isso no telefone. Na pequena sala onde sua mãe estava sendo tratada no hospital de Havana, Kátia entrou preocupada. Sua mãe estava mais magra do que antes, seu cabelo estava salpicado de prata, seus olhos estavam embaçados, mas ainda de elite, e ela estava sentada na cama segurando a bolsa de registros médicos no colo. Você sabe o que eu mais odeio. Kátia está mentindo. Então, por que você está fazendo isso há tanto tempo? Kátia mordeu o lábio e sua mãe colocou um envelope cheio de fotos na frente dela. Um por um, ela caminhou ao lado de William. A foto deles de mãos dadas e saindo do restaurante. Foto dela entrando em seu carro. Foto deles se abraçando no saguão do hotel. Quem é esse homem? Kátia olhou para o chão, seu coração sufocado. O nome dele é William. Quem é você em sua vida, amigo, amante ou... Um segundo de silêncio fez a sala congelar. É aquele que vendeu a primeira noite. O rosto de Pop. Kátia estava inclinado para o lado. O tapa de minha mãe não foi forte, mas doeu mais de 10.000 golpes de faca. Eu não dei a luz a você para trocar meu corpo por dinheiro. Mãe, o hospital precisa de dinheiro, não tenho outra escolha. Você pode pedir emprestado, pode trabalhar meio período, pode implorar a sua mãe, mas por que é assim? Se você sabe que tem que se ajoelhar implorando por uma rejeição desesperada, um por um, você me culpa. Kátia começou a chorar. Eu usei meu corpo em troca da minha vida. Se for pecado, vou suportar tudo. A mãe de Kátia sentou-se na cama, com lágrimas escorrendo baixinho. Estou tão infeliz, tão miserável que me machuquei, mas não me arrependo. E quanto a ele te ama ou ele é apenas um comprador? Kátia ergueu a cabeça e disse com voz firme: ele me ama e eu já comecei a amá-lo. Naquela noite, William entrou no apartamento com uma expressão cansada. Depois de um dia de reuniões, ele não esperava ver Kátia encolhida no canto do sofá, com os olhos vermelhos. Você está chorando. Kátia olhou para ele sem falar, apenas correu e o abraçou com força. Eu já sou conhecido pela minha mãe. Ele a apertou suavemente em seu colo, sua voz baixa, me repreendendo. Mas entendo que é porque você está com dor. Me desculpe se não fosse por você. Não é minha culpa, é minha própria escolha. William acariciou seu cabelo, beijando sua testa levemente. Você sabe sobre mim. Saber e não acreditar em você. Então deixe-me fazer o que você deveria ter feito antes. Kátia ergueu a cabeça. O quê? William pegou a mão dela e apertou-a levemente. Amanhã vou levá-la de volta para ver minha mãe. É oficial. No dia seguinte, quando William entrou no quarto do hospital, a mãe de Kátia olhou para ele, com os olhos cheios de frieza. Você é William? Sim, sou eu que moro com Kátia, uma jovem empresária que tem direito ao dinheiro. Então, o que você vai fazer aqui? Pedir desculpas e dizer que não fui eu quem pagou por ela, mas quem faria qualquer coisa para mantê-la. Mamãe ficou em silêncio. William abaixou a cabeça profundamente. Eu amo Kátia não por causa da coisa física, mas porque ela foi a primeira mulher que me fez querer levar isso a sério. Então, se eu não concordar, ainda estarei com ela, seja furtivamente ou publicamente. Kátia puxou a mão dele em pânico. Não diga isso. Mas sua mãe de repente suspirou e disse baixinho: Kátia, você realmente escolheu essa pessoa? Sim. Então eu te entreguei a ele, mas lembre-se que se você o fizer chorar um dia, não vou precisar de dinheiro, não preciso de nome, vou ao local trazer meu filho de volta. William acenou com a cabeça. Eu juro que não vou deixar isso acontecer. No caminho de volta, Kátia sentou-se em silêncio no carro, a mão na coxa dele, apertando suavemente. Eu não pensei que você aceitaria isso tão rapidamente. Porque você entende que eu te amo. Você já amou alguém. Ninguém é como você. Kátia sorriu, seus olhos brilhando. Receio que te amo demais. Então deixe-me te amar mais para equilibrar. Naquela noite, pela primeira vez, William não tocou seu corpo com luxúria. Ele apenas a abraçou por trás, sussurrando cada palavra de conforto. E Kátia sabia que não estava mais fabricando mercadorias. Ela é uma mulher verdadeiramente querida por um homem. Você acabou de ser suspenso como gerente geral.
Katia olhou para William sem expressão. O homem que sempre exala calma descansa a cabeça no sofá, gravata solta e olhos vermelhos. Por quê? O conselho suspeita que você esteja manipulando ações e mostra sinais de transferência de fundos pessoais para fundos da empresa. Você faz isso. William olhou para ela sem piscar. Não, mas alguém deliberadamente prendeu você. Quem é? É a pessoa que eu admiro como meu braço direito há 3 anos. O silêncio encheu a sala. Katia sentou-se ao lado dele, estendendo a mão para acariciar suavemente sua bochecha. Pela primeira vez, ela viu os olhos de William cheios de desamparo. Você está cansado? Cansado. Você quer que eu fique com você? Eu quero, mas tenho medo de arrastá-lo comigo. Eu costumava me vender para salvar minha mãe. Você acha que tenho medo de sofrer? William sorriu amargamente e puxou-a em seus braços. Eu não sei, quando você fica no topo por tanto tempo, as pessoas esquecem como é doloroso cair. Katia não falou, ela apenas o abraçou com mais força. No dia seguinte, a notícia da suspensão de William inundou os jornais. Os investidores ficaram confusos, as ações da empresa despencaram, até o assistente pessoal de Katia ligou para ela. Senhorita Katia, eu sei que você está morando com o gerente geral. Por favor, aconselho a se retirar temporariamente para proteger sua reputação pessoal. Eu não sou o porta-voz, mas se ele cair, serei eu quem o pegará. Você não entende, quando um homem falha, o amor é inútil. Naquela noite, William sentou-se em frente ao computador, dezenas de relatórios financeiros abertos, olhos vermelhos, café, cigarros e tensão como uma rede. Par. Katia puxou o computador de sua mão. O que você está fazendo? Eu preciso que você descanse. Você não tem tempo. Se não se justificar a tempo, a empresa estará perdida. Então deixe-me ajudar. Você não entende de finanças. Mas eu entendo as pessoas. Conte-me em detalhes tudo o que você suspeita. Vou encontrar o resultado final de uma perspectiva diferente. William hesitou por um segundo e depois acenou com a cabeça. Horas depois, Katia apontou para uma transação obscura no relatório. Por que este contrato não foi verificado? William ficou surpreso, porque acredito que a pessoa que assinou não verificou novamente, é a pessoa que abriu a porta para tirá-lo daqui. Ela inclinou a cabeça. Dê-me o nome dessa pessoa. Ravi. Que evidências você tem? Ravi é um manipulador? Sim. Mas tenho certeza. Então deixe-me investigar. O que você vai fazer? Katia se levantou, com os olhos firmes. Eu sofri um escândalo por sua causa, é hora de você me pagar de forma justa. Poucos dias depois, Katia conheceu Ravi em particular em um café à beira do rio Almendares. Ela deliberadamente usa uma saia curta, usa batom vermelho, criando uma sensação amigável e convidativa. Você costumava ser o irmão mais confiável de William, não era? Sim, mas a confiança não é algo que pode ser mantido para sempre. Por que você o machucou? Por dinheiro ou por poder? Ambos. Ravi zombou. Você é como eu, você costumava se vender por dinheiro, agora o que você faz fingindo ser nobre? Katia franziu os lábios. Você está errado, eu vendi meu corpo, mas não vendi minha alma. Ela tirou uma pequena caneta de gravação do bolso e colocou-a sobre a mesa. Obrigado pela confissão. Ravi ficou pálido. Você se atreve a me gravar? Desafio. Porque eu sou a mulher de William e não permito que ninguém o arruine. Naquela tarde, Katia colocou a caneta de gravação na mesa de William, respirando pesadamente com a pressa. Deixe isso para o advogado, há evidências. William se levantou, abraçando-a com força. Como você faz isso? Com confiança e um pouco de pretensão. Você está bem. Eu nunca vi isso tão forte. William a apertou com força. Devo-lhe um agradecimento e um futuro decente. Não prometa, faça. O dia em que William foi oficialmente exonerado. A imprensa informou que as ações da empresa voltaram a subir e Ravi foi preso. William saiu do prédio com olhos brilhantes. Ao lado dele está Katia, a mulher que ninguém acredita ser parte de sua reencarnação. Naquela noite, ela saiu do banheiro, seu cabelo molhado, sua camisa branca larga, abraçando seu corpo macio. O que você está olhando para mim? Este William costumava ser um homem arrogante,
até que ele teve medo de perdê-lo. Kátia se aproximou, sentada em seu colo. Então você quer que eu seja minha única mulher agora? Não só eu quero, mas vou me casar. Ela sorriu, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido, então lembre-se bem de mim esta noite. General William. Se um dia eu descobrir que você tem um segredo muito grande, o que você fará? William se inclinou para olhar para a garota que estava deitada de joelhos em seus braços, o cabelo solto em seu peito como seda macia. Vou te contar mais um segredo. Eu gosto de colecionar seus segredos. Kátia riu, mas sua voz ainda estava baixa. Não estou brincando. Sinto que minha mãe está escondendo algo relacionado ao meu pai biológico. William sentou-se. Eu nunca o conheci. Não, minha mãe nunca me contou, e eu não me atrevi a perguntar. Mas ontem vi minha mãe segurando uma carta velha e seus olhos estavam vermelhos. Você quer que eu encontre ajuda? Não. Vou perguntar diretamente à minha mãe. Se você tem o direito de me amar, você também tem o direito de saber quem você é. No dia seguinte, mãe, quem é seu pai? A senhora. Dinah ficou em silêncio por um longo tempo e então abriu a gaveta trêmula, mostrando uma fotografia antiga. Este é ele. Ele é um empresário rico, mas tem uma família. Eu costumava ser a terceira pessoa. Você foi enganado. Eu o conhecia, mas ainda o amava porque ele era gentil, atencioso e diferente de todos os homens da época. O que há de errado? Estou grávida, ele quer que eu desista, não posso fazer isso, então eu corto e não vejo mais você. Kátia ficou em silêncio, com os olhos vermelhos. Eu ia lhe dizer, mas estou com medo de que você me despreze. Eu não te desprezo, eu só sofro por você. Eu posso suportar, só não esperava que ele voltasse depois de todos esses anos. Kátia ficou assustada. Tiaku. Naquele dia, na pequena sala de estar, um homem de cabelos grisalhos em um terno preto e um rosto piedoso entrou. A senhora. Dinah ficou parada, seus olhos odiosos e tristes. Olá. Você não tem o direito de me cumprimentar, eu vim ver minha filha. Kátia olhou para o homem estranho e depois para a mãe. A senhora. Dinah acenou com a cabeça ligeiramente. Sente-se, este é seu pai. O homem se aproximou e entregou uma caixinha. Estou procurando por você há 3 anos. Quando descobri que você era minha filha, não me atrevi a acreditar. Mas é verdade, agora eu só quero fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Reconheça-me, coloque-me na árvore genealógica. E se você concordar, em meu nome, não viverei muito mais. Kátia balançou a cabeça. Não preciso de dinheiro, só quero saber por que você me abandonou. Ele abaixou a cabeça, sua voz abafada. Papai é um covarde. Naquela noite, William sentou-se em silêncio e ouviu Kátia contar tudo a ela. Ele não disse nada, apenas a abraçou com força. Eu acho que você deveria aceitar ou não. Não por dinheiro, mas porque preciso fechar uma ferida. O perdão não é porque as pessoas merecem, mas porque eu preciso de paz. Então, se você fosse filha de uma pessoa assim, você me criticaria. William ergueu o queixo e olhou profundamente em seus olhos. As pessoas criticam você por sua formação, eu te amo pela maneira como você vive. Na semana seguinte, William foi ao telhado de um arranha-céu à beira-mar. Ele disse que havia uma festa da empresa, mas quando ele saiu na frente de Kátia havia centenas de pétalas de rosa, luz de velas piscando e um anel brilhante em um lenço branco. William se ajoelhou. Kátia, eu me vendi para salvar minha mãe. Eu costumava lavar minha honra com minhas próprias mãos, e foi você quem me fez querer parar todos os jogos apenas para começar uma vida séria. Seja sua esposa. Kátia assentiu com lágrimas nos olhos. William colocou o anel na mão dela e beijou sua testa por um longo tempo. Naquela noite, eles voltaram para o apartamento, sem acender a luz, apenas a luz da janela brilhando, refletindo suaves raios de luz nos lençóis. William a beijou como se estivesse beijando seu primeiro amante, não com pressa, não louco. Cada lugar que ele tocava fazia Kátia respirar pesadamente. Eu quero me lembrar desta noite. Por quê? Porque você é minha noiva esta noite, não uma mercadoria. Eu nunca fui uma mercadoria, eu sou o destino. Eles se misturam não apenas fisicamente, mas com todo o amor que foi reprimido. Uma semana depois, o casamento aconteceu discretamente, sem a imprensa, sem alarde, com apenas a mãe de Kátia,
vários amigos próximos e seu pai biológico sentados em silêncio no banco de trás, com as mãos cerradas. William segurou a mão dela com força. De agora em diante, vivam para si mesmos e uns para os outros. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.